Você está me ouvindo? Minha filha, então segure firme na sua cadeira. Porque eu vou começar com uma bomba Matilde Gonçalves Ferreira. Com meus 64 anos de vida bem vividos, me apaixonei perdidamente por um homem de 37, e mais do que isso, nós dois, numa tacada só, resolvemos abrir uma cozinha comunitária aqui em Riacho Doce. Servindo almoço a preço simbólico para quem quiser comer de verdade, sem luxo, mas com muito sabor, você acha estranho. Pois é, também achei no começo. Mas, se eu fosse você, ficava por perto para ouvir tudinho, porque essa história deu mais reviravolta do que novela das 8. E pode preparar o cafezinho, que assunto não vai faltar. Será que uma cozinheira experiente e um açougueiro mais novo podem enfrentar o mundo todo pelo que acreditam? E tem mais, será que é possível ouvir a voz de quem já partiu? Quase como se estivesse do nosso lado, sussurrando temperos especiais ao pé do ouvido. Imagina só o povo da cidade descobrindo que eu, viúva, cheia de filhos e netos, resolvi me amarrar de novo. Acredita em mim. Essa história é daquelas que vai fazer você repensar tudo o que acredita sobre a vida. O amor e a coragem. Já pegou a xícara de café? Então vem comigo que o enredo é longo e cada detalhe vale a pena. Eu sou a Matilde. Prazer em te conhecer desse jeitinho. Informal. Como se a gente estivesse tomando um café bem passado na minha varanda. Tenho 64 anos. Cabelos grisalhos presos num coque folgado e uma pele que carrega as marcas do tempo, mas que nunca perdeu o vício que vem da alegria de cozinhar para as pessoas. Desde menina, sempre gostei de cozinhar. Minha mãe, Dona Felícia, que Deus a tenha, dizia que eu já nasci com a colher de pau na mão e a panela no fogo. E olha que não é brincadeira. Viu mal, eu tinha forças para ficar em pé. Já me punham em cima de um banquinho para mexer doce de leite no tacho de cobre. Então, se tem uma coisa que eu sei fazer na vida, é botar tempero no feijão e amor na comida. Nasce e cresce em Riacho Doce. Um cantinho do Brasil que o pessoal diz ser pequeno, mas eu digo que é imenso de coração. Aqui, as casas são baixinhas, com muros baixos. Flores nas janelas e cadeiras na calçada ao entardecer. A gente gosta de conversar, de brincar com as crianças na rua, de abrir as portas para o vizinho entrar e tomar um pingado. Temos uma pracinha singela, com uma igreja no centro que toca sino todo meio-dia. Temos também a quermesse anual que reúne todo mundo com barracas de tapioca, pamonha e milho assado. E nas noites de sexta, se ouve forró nos botecos e nas varandas. Com o povo dançando coladinho, eu sempre fui frequentadora assídua dessas festas. Minha língua solta como sabão em água quente, adorava jogar conversa fora com as amigas. E a gente passava horas proseando sobre a vida, os filhos, as saudades e as esperanças. Mas a verdade é que, apesar de todo esse calor humano do meu cantinho, eu me sentia sozinha. Meu marido, seu Arnaldo, porte-o 10 anos. Vítima de um problema de coração que se agravou rápido demais. A gente teve 3 filhos. Todos agora espalhados pelo mundo. 2 moram em cidades grandes e uma está no exterior. Tenho netos também. Mas raramente consigo ver luz. Quando Arnaldo se foi, senti um vazio do tamanho do mundo. Tentei me ocupar com encomendas de bolos e salgados. Inventei de vender quentinhas para os trabalhadores do canteiro de obras local. E assim fui levando a vida, sabe a quê? Pela minha idade. O povo já esperava que eu me conformasse em ficar viúva e cuidar da casa, ir à igreja nas quartas e domingos, e me contentar em ver a vida passar devagarinho. Mas, minha filha, eu sou teimosa que só sempre achei que a vida ainda guardava surpresas. Ainda mais para quem nasceu inquieta como eu. Minha casa é simples, mas cheia de aconchego. Tem uma sala de estar onde cabe um sofá velho, umas poltronas, e na parede um retrato grande do casamento meu com Arnaldo.
Meu quintal é o meu xodó. Tenho canteiros de ervas salsinha, coentro, cebolinha, manjericão e umas árvores frutíferas como goiabeira, mangueira e um pé de graviola que meu pai plantou quando eu era mocinha. É lá que eu colho as ervas frescas que deixam minha comida tão saborosa. De vez em quando, eu ainda faço café coado no coador de pano, que perfuma a casa toda e me faz lembrar a época em que minha mãe acordava bem cedinho só para sentir aquele cheiro reconfortante. Antes do grande reboliço que minha vida se tornou, eu levava uma rotina pacata. De acordar cedo, ir à feira comprar legumes e verduras, voltar para casa e preparar as quentinhas encomendadas. Depois, passava no mercado para pegar umas carnes. Ela encontrava o Joachim Sim, o açougueiro que se tornaria o novo amor da minha vida. Na época, ele era só uma figura simpática atrás do balcão, com um avental branco, manchado de sangue de boi, segurando faca amolada e me atendendo com aquele sorriso caloroso. Ele tinha 37 anos. Braços fortes de quem manuseia faca e carrega peças de carne pesadas o dia inteiro, e uma timidez que contrastava com meu jeito expansivo de ser. Então, minha filha, como foi que esse homem entrou na minha vida de vez? Aconteceu devagar, mas cada detalhe é importante. Tudo começou com uma conversa casual sobre receita de carne de panela. Eu queria saber o melhor corte para deixar de molho no tempero de alho e sal. E ele me falou de assem, de cocção duro, de patinho, e se empolgou descrevendo a maciez e as fibras da carne. Achei curioso vê-lo tão apaixonado pelo ofício. A partir dali, a gente foi engatando um papo cada vez mais longo. Eu comentava sobre as quentinhas. Ele contava de onde vinham as peças que ele cortava no açougue. E assim fomos criando um laço. Você acha que eu não estranhei esse laço nascendo? Imagina só. Eu com 64. Viúva. E ele com 37. Apte. Divorciado e sem filhos. Eu até me questionei. Mas será que faz sentido? Será que o povo não vai falar? Claro que eu tinha medo do falatório. Aqui em Riacho Doce, a fofoca corre mais ligeira que formiga atrás de doce. E esse medo não era à toa. A gente vive numa cidade pequena em que todo mundo se conhece e todo mundo adora opinar na vida dos outros. Quem mais fazia parte do meu círculo bom? Tinha a Sara, minha amiga de muitos anos, mais jovem que eu, mas uma grande companheira. Ela é dona de um boteco pequeno, o Cantinho da Sara, onde o pessoal se reúne para tomar uma cerveja no fim de tarde. Sara sempre me apoiou, me deu conselhos. E quando eu contei a ela que andava conversando demais com o Joaquim, ela riu e disse à amiga: se o amor tá batendo na porta, abra logo antes que ele vá embora. Tive também a ajuda do meu vizinho, seu Osvaldo, um senhor aposentado, que adorava ficar na janela vendo o movimento da rua e soltando piadinhas sobre qualquer novidade que acontecia no bairro. E quem não pode faltar na minha história são meus 3 filhos, o Mauro, a Lúcia e a Paula. Cada um seguiu um rumo. Mauro é caminhoneiro, vive na estrada. Lúcia é professora numa cidade vizinha e quase não vem. Paula foi para Portugal a trabalho. De vez em quando, me liga por videochamada. Eles não sabiam de nada sobre meus sentimentos, até porque eu mesma ainda não tinha clareza do que estava acontecendo no meu coração. Mas foi nesse período que tudo começou a mudar. O Joaquim não se contentava só em vender carne. Ele tinha um sonho que poucos conheciam. Queria abrir um negócio próprio, algo que unisse a paixão dele pela boa alimentação e a vontade de ajudar as pessoas. E eu, sempre de olho numa boa oportunidade de levar a culinária a quem precisa. Confesso que fui me sentindo inspirada por aquela ideia. Eu já tinha um certo nome na cidade: a Final. Eu cozinhava para meio mundo. Então, nos bate-papos de final de expediente, surgiu a faísca. Por que a gente não abre alguma coisa juntos? Mas não era para ser um restaurante caro nem um botequim concorrente ao da Sara. A gente queria algo comunitário, que servisse comida caseira a um preço quase simbólico para povo de baixa renda.
Para quem não podia pagar marmita, cara, seria uma forma de, ao mesmo tempo, ganhar a vida de maneira honesta e também fazer caridade. E foi aí que o destino deu o empurrão que faltava. Era festa junina na cidade. E todo mundo sabe como é esse período: bandeirinhas coloridas enfeitando as ruas, quadrilhas dançando, fogueiras acesas, caldos e canjicas sendo servidos, pamonha quentinha, milho cozido, quentão e licor doce, que aquece o corpo. A banda de forró tocava no palco montado na praça e eu, comme au pé que ele jairou, me arrisquei numa dança. De repente, aparece Joaquim, meio envergonhado. Me convida para dançar também. Aquilo deu o que falar. Porque uma senhora dançar com um homem mais novo no meio do arraiá é motivo de cochicho, mas eu nem liguei. Estava me sentindo viva como nunca. O cheiro da canjica, o calor da fogueira, os risos do povo. Tudo me envolveu. Olhei no rosto do Joaquim e percebi um brilho sincero, quase menino, de quem estava feliz por ali. Daquele jeitinho simples, foi nesse dia que percebi que meu coração, que eu jurava meio adormecido, estava batendo forte outra vez. E que se dane a idade. O povo e a língua solta. Não podemos deixar a vida escapar assim. Sem um pouco de ousadia. Concorda? Naquela noite, a gente se sentou num banquinho afastado, perto da igrejinha, comendo canjica e rindo. Falamos sobre a cozinha comunitária. E ficou decidido que a gente tentaria algo. Sim, não sabíamos como. Não fazíamos ideia de quanto dinheiro precisaríamos. Mas a sementinha estava plantada. Foi aí que tive outro momento marcante ao chegar em casa. Senti uma brisa fria soprando do quintal. E juro que ouvi um sussurro que me lembrou a voz da minha mãe. Parecia dizer: não perca tempo. Minha filha, a vida é curta. Engraçado, né? A gente que acredita em algo além dessa vida sempre acha um jeito de se conectar com quem partiu. Claro que fui dormir meio assustada, mas também com o coração quentinho, como se ela estivesse me abençoando. A partir desse encontro, passei a encontrar Joaquim com mais frequência. A gente conversava longamente sobre o que faria e também sobre a possibilidade de viver uma relação. Apesar de toda a diferença de idade, ele me confidenciou que já tinha sido casado, mas que a ex-esposa tinha ido embora da cidade e eles não mantinham contato. Falou também do desejo de ter filhos um dia. Foi aí que me deu um nó na garganta, porque eu já tinha 64 anos e não poderia mais gerar filhos. Perguntei: você não acha que vai se arrepender de ficar com uma mulher mais velha, sem poder ter filhos? Ele respondeu baixinho, mas firme: cada um tem sua história, Matilda, e eu acho que vou ser muito mais feliz ao seu lado, fazendo o que a gente gosta, do que ficar preso a um ideal que talvez nem combine comigo. Aquilo me tocou profundamente. Minha filha, eu perguntei para mim mesma: será que devo me dar essa chance de amar de novo? E a resposta foi: sim. Você deve. Porque a vida não dá segunda chance toda hora. O tempo passou e a gente foi seguindo com o nosso plano. Reunimos algumas economias. Eu vendi mais quentinhas do que nunca. E Joaquim começou a guardar parte do salário do açougue. Decidimos alugar um galpão simples, que ficava perto da feira livre da cidade, onde o movimento de pessoas era grande. A ideia era montar ali uma cozinha comunitária, servir almoço a um preço bem baixinho, quase simbólico mesmo, para ajudar quem não tem condição de pagar refeição em restaurante. A gente planejou um cardápio simples, mas gostoso: arroz, feijão, salada, uma carne e suco natural, tudo fresquinho e bem temperado. Sonhávamos em abrir as portas e ver gente feliz, alimentada, saindo satisfeita e sem ter a sensação de que o bolso foi esvaziado. Porém, nem tudo seria flores, né? Aqui em Riacho Doce já existia um restaurante tradicional, Os Sabores do Paraíso,
cujos donos eram conhecidos por serem meio gananciosos. O dono era o seu Gilberto, que nunca gostou de competição. Ele percebeu que, se uma cozinha comunitária fosse aberta vendendo comida boa a preço baixo, o restaurante dele ia perder clientela. Principalmente a turma trabalhadora que dependia de uma boa refeição no almoço. Comecei a ouvir uns rumores de que ele estava falando mal do nosso projeto, dizendo que aquilo ia desvalorizar a profissão de cozinheiro e ainda atrapalhar o comércio local, mas eu achei que era exagero. Afinal, sempre tem espaço para todo mundo. Nesse meio tempo, contei para meus filhos que eu estava envolvida nesse projeto e que, além disso, estava namorando o Joaquim, ou Mauro. Por ser caminhoneiro e mais desligado, só disse: mãe, se a senhora está feliz, vá em frente, a Lúcia. Por outro lado, ficou preocupada, mãe. Será que o pessoal não vai falar mal? E se esse homem só quer se aproveitar da senhora? Eu entendi a preocupação dela. Mas de ouvir isso. Já a Paula, do outro lado do oceano, ficou meio em choque, mãe. O que é isso de se envolver com alguém? Quase 30 anos mais novo. Eu respondi com um sorriso. Minha filha, amor não escolhe data de nascimento. Quando a gente sente, a gente sente. Foi uma conversa tensa. Mas ao menos eles ficaram sabendo das minhas intenções. As amigas e vizinhas também tinham suas opiniões. Dona Celina, outra viúva que mora na rua de trás, disse que eu estava agindo feito menina besta, caindo nas garras de um homem mais novo. Você vê se machucar. Matilda, cuidado com essas ilusões. Já a Sara, minha confidente, sempre foi de me dar força. Disse que eu estava sendo corajosa. Seu Osvaldo, do outro lado do muro, ficava me provocando. Dona Matilde, arranjou filhote. Foi e caía na gargalhada. Eu queria levar na esportiva, mas às vezes doía ouvir certas piadinhas. Ainda assim, eu mantinha a cabeça erguida. A vida é minha. E quem sente minha alegria ou minha dor sou eu? Não é mesmo? E, assim, minha filha, foi que conheci e me envolvi com o Joaquim. E como resolvemos dar esse passo ousado, tudo estava prestes a mudar na nossa vida. E se você continuar me ouvindo, vai descobrir que as aventuras só começaram. Se você visse, imaginaria que uma cozinheira de 64 anos e um açougueiro de 37 poderiam encarar o mundo, a fofoca, a família e ainda o restaurante local que ia tentar nos sabotar. Pois se prepara, que tem muito mais pela frente. Eu acho incrível como o destino da gente pode virar de pernas pro ar em tão pouco tempo. Até pouco antes, eu era apenas a Dona Matilde, viúva, mãe de 3 filhos distantes, que cozinhava quentinhas para complementar a renda. De repente, me vejo num relacionamento cheio de esperança e aventura. Você imagina o turbilhão de emoções que me invadiu ao mesmo tempo em que eu me sentia radiante por ter alguém ao meu lado. Também me arrepiava de medo do falatório e das decepções possíveis. Mas vamos lá, quem sou eu? Afinal, e como vim parar aqui? Meu nome completo é Matilde Gonçalves Ferreira, mas todo mundo me chama de Dona Matilde ou simplesmente Matilde. Sou filha única de Felícia e José Gonçalves, que também eram daqui de Riacho Doce. Eles viviam da roça, plantando mandioca, feijão e milho. E também criavam umas galinhas. Naquele tempo, as casas eram mais espalhadas. Quase todo mundo era parente ou conhecido. E a cidade era ainda menor. Cresci brincando nos quintais alheios, correndo atrás das galinhas, tomando banho de rio nos dias quentes. Sempre tive uma energia inesgotável para mexer nas panelas. Minha mãe dizia que eu tinha mãos de fada para fazer doce de leite e goiabada. No Natal, minha família fazia uma ceia simples, mas deliciosa. E a vizinhança vinha provar. Era um tempo mais ingênuo. Talvez me feli. Me casei com o Arnaldo bem jovem. Aos 18 anos, ele era um rapaz trabalhador, honesto
E a gente se gostava. Construímos nossa casinha simples, onde moro até hoje. Tive 3 filhos, Mauro, Lúcia e Paula. Lembro do cheiro dos bebês, daquela misturinha de leite materno com talco e de como a casa ficava cheia de risos e choros. Arnaldo trabalhava como funcionário na prefeitura, cuidando da manutenção das praças e jardins, e eu vendia bolos e quitutes. Depois de muitos anos, ele desenvolveu um problema de coração e partiu. Fiquei viúva aos 54, sem saber como seguir adiante. Foi uma fase escura, dolorosa, cheia de lágrimas e orações. Mas a vida me chamou de volta aos poucos, na forma de encomendas de comida, feiras, encontros na igreja e na forma do amor que sinto pela cozinha. Eu descrevo Riacho Doce para você, para quem nunca veio, como um lugarzinho simples. A rua principal é calçada com paralelepípedos e ali se concentram a igreja, a mercearia, o açougue do Joaquim, a farmácia, a loja de utilidades, o bar do seu Zé e o restaurante Sabores do Paraíso, do tal Gilberto. Aos sábados, tem feira ao lado da igreja, onde se vende de tudo: frutas, legumes, roupas baratas, artesanato. É a famosa tapioca da Dona Ana. O povo adora um bom papo. E as conversas vão desde política até fofocas sobre quem tá namorando quem. As casas são pintadas de cores vivas: azul, amarelo, rosa. E muitos moradores gostam de ficar na varanda bebendo um suco de caju ou água de coco. Aqui é um pedacinho de Brasil que mistura tradição e modernidade, mas a tradição ainda fala mais alto. Eu segui minha rotina por anos, acordando às 5 da manhã para ir à feira, comprando ingredientes frescos, voltando para casa e cozinhando as quentinhas. De vez em quando, pegava meu carrinho de mão e saía entregando para os clientes. Na época, o açougue era de outra pessoa. E Joaquim era apenas um empregado, mas ele se esforçava tanto, trabalhava tão certinho, que acabou comprando a parte do antigo dono e virou proprietário do açougue, isso há uns 3 anos. Lembro do dia em que ele me contou, feliz da vida, que tinha conseguido um empréstimo para adquirir o negócio, oi parabenizai, levando um bolo de fubá quentinho como presente. Ali, nossa amizade começou a se fortalecer. Ele me disse a Dona Matilde: um dia ainda vou retribuir todo esse carinho que a senhora tem comigo. E eu ria. Quem faz o bem não precisa de retribuição. Menino, é claro que, naquela época, eu nem pensava em romance. Eu já tinha atravessado a fase de luto, mas ainda assim, não passava pela minha cabeça me envolver de novo. Tinha meus netos para amar, embora eles estivessem distantes, e tinha minha rotina de trabalho. O que eu não contava era que o coração não obedece a prazos e regras. Aos poucos, ao Joaquim, com aquele jeito generoso, começou a me encantar. Não só pela diferença de idade, isso, na verdade, me assustava, mas pela conversa boa, pela gentileza, pela forma como ele acreditava no poder da comida de unir as pessoas. Ele falava seu tempero. Dona Matilde, é a coisa mais especial que eu já provei na vida. A senhora tem que compartilhar isso com mais gente. E foi num desses papos de balcão que surgiu a ideia de abrir a cozinha comunitária. Eu não esqueço do dia exato, era quinta-feira. Dia de pouco movimento. Eu cheguei cedo para comprar frango e linguiça para fazer feijoada para o final de semana. Aí, o Joaquim soltou: por que a gente não monta algo que sirva almoço barato, mas de qualidade, para quem realmente precisa? Eu parei. Fiquei olhando para aqueles olhos castanhos dele, refletindo. De primeira, pensei que fosse só uma ideia jogada no ar, mas, conforme a gente foi conversando, a coisa tomou forma. A cada visita, discutíamos sobre o nome do lugar, o local, como captar recursos. Quando vi, a gente já estava procurando ponto para alugar.
A verdade é que eu sempre tive vontade de fazer algo maior para a comunidade, já tinha participado de mutirões da igreja, ajudando a fazer sopa para distribuir aos idosos. Eu via que muitos sofriam sem ter o que comer, ou dependiam de doações. Na minha cabeça, oferecer um almoço completo a um precinho simbólico poderia mudar a vida de muita gente, pelo menos ao meio-dia. Sabe, Joaquim tinha aquela vontade jovem de inovar, de fazer algo diferente, de mostrar para o mundo que não é só a elite que merece comer bem. Só que tinha um calo a família, os vizinhos e a própria cidade. Eu tinha medo de ser vista como a velha que quer bancar a boazinha ou, pior ainda, a velha que está se engraçando com o açougueiro mais novo. Você sabe como o povo fala? E não deu outra assim que a gente começou a anunciar, em voz meio baixa ainda, que íamos abrir essa cozinha comunitária. Já surgiram bocas miúdas dizendo que eu tinha enlouquecido, que ia gastar meu dinheirinho de aposentada à toa, que Joaquim estava me enrolando. Minha filha, foram tantos comentários maldosos que eu nem sei por onde começar. Teve gente da minha família que ficou contra a Lúcia. Por exemplo, foi Clara, mãe. Isso não vai dar certo. A senhora é muito ingênua. Vai acabar sem dinheiro. Teve vizinha que parou de me cumprimentar na rua, porque achava que era um absurdo eu me envolver com um homem mais novo e ainda querer abrir um negócio fora do convencional. Além disso, a cidade inteira foi tomada por um certo burburinho. Apareceram pessoas na igreja cochichando que eu estava cometendo um pecado, que mulher da minha idade devia pensar na salvação da alma. Não em namorico. O padre até tentou mediar, mas sem tomar partido. Claro, pois a igreja não pode se envolver demais nos mexericos, mas teve uma colega de reza que me olhou torto e me disse algo que me machucou muito, Matilde. Cuidado para não cair nas tentações do mundo e se esquecer de Deus. Hein, cada um sabe de si. Mal sabe a melas que, a essa altura, eu estava rezando mais que nunca, pedindo a Deus força e discernimento para lidar com tudo isso. E não acabou aí. O seu Gilberto, dos Sabores do Paraíso, também se manifestou contra. Disse que esse tipo de iniciativa iria desvalorizar o comércio local e que era um absurdo vender comida a preço tão baixo. Ele andava pela cidade, tentando convencer outros comerciantes a se unirem para barrar nossa proposta. Inventou histórias. E falou que a gente ia causar anarquia econômica. Chegou até a insinuar que a comida não seria segura, que a gente não ia conseguir seguir os padrões de higiene. Isso mexeu comigo. Eu sempre fui muito cuidadosa na limpeza das panelas, no armazenamento dos ingredientes. Não manuseio. Falar que minha comida podia ser insegura era um golpe no meu orgulho e na minha reputação. Mas o pior, minha filha, não foi só a rejeição externa. Teve também um conflito interno enorme. Eu passava noites em claro me perguntando: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que estou arriscando uma velhice tranquila por um sonho que pode nem dar certo? E esse amor com o Joaquim, será que é real? Ou é ilusão de mulher carente? As dúvidas me corroíam. Eu tentava lembrar das palavras de apoio da Sara: não se deixe levar pelos outros. Amiga, segue teu coração. Mas, no silêncio da noite, a insegurança voltava. Comecei a ter pesadelos em que minha mãe aparecia brigando comigo, dizendo que eu estava me comportando como uma adolescente. Acordava suada, assustada. Quanta confusão na cabeça de uma viúva de 64 anos que só queria cozinhar e amar. Para completar, surgiram episódios desagradáveis. Uma vez, fui comprar farinha no armazém e o atendente me disse, com um risinho maldoso: Dona Matilde, tá levando farinha para fazer bolo pro seu namoradinho. Eu apenas olhei firme e respondi: é. E se eu tiver? Qual o problema? Mas saí de lá com o coração apertado. Outra vez, no meio da feira, ouvi duas senhoras cochichando. Ela ficou viúva e já arrumou outro. Deve estar desesperada. Isso me fait tremer de raiva, porque ninguém tem o direito de julgar meus sentimentos.
E também aconteceu de uma senhora da minha idade, a Dona Graça. Como dizer na roda de conversa, mulher na casa dos 60 tem que cuidar da saúde, não de homens. Quanta ignorância! Como Hakim. Eu falava abertamente dos meus medos. Ele tentava me acalmar, Matilde. Eu também ouço gente me perguntando se tô ficando louco, mas a gente vai provar que dá certo. Ele, por sua vez, enfrentava a resistência dos próprios amigos. Muitos o chamavam de aproveitador ou diziam que ele devia procurar alguém jovem para formar família. Ele me confessou que já teve discussões com colegas de trabalho que caçoavam da nossa situação. A gente se abraçava, trocava carinho e encontrava um refúgio de paz um no outro. Mas, lá fora, o mundo era cruel. E foi nesse contexto que a coisa se encaminhou para um ponto decisivo, depois de ouvir tantos nãos, tanta oposição, tanta gente negativa. Nós dois nos olhamos e falamos: ou a gente desiste de tudo, ou enfrentamos de vez. E adivinha qual foi a nossa escolha? Claro que decidimos enfrentar. A gente assumiu a relação. Parou de se esconder. Passamos a nos encontrar no boteco da Sara, a dançar forró nas noites de sexta, a caminhar de mãos dadas na rua. Se era para falar, que falassem. Enquanto isso, com relação à cozinha comunitária, começamos a buscar documentos, registro. Abrimos um CNPJ com a ajuda de um contador que achou a ideia bonita. Arrumamos a licença sanitária provisória. Fomos atrás de doadores que pudessem nos ajudar com ingredientes e ali eu senti uma força crescendo dentro de mim. Uma determinação que eu nem sabia que ainda tinha. E sempre que a dúvida batia, eu me lembrava do sorriso do Joaquim e do chamado da vida. Eu perguntava: vou deixar o medo me parar? E a resposta vinha: de jeito nenhum. Nunca pensei que seria tão difícil montar algo que fosse, ao mesmo tempo, simples e cheio de boas intenções. Para abrir essa cozinha comunitária, a gente precisava de um espaço, mesas e cadeiras, fogão industrial, panelas grandes, freezer. Tudo isso custa dinheiro. Minha filha. E a gente não tinha muito. Eu tinha alguma reserva da época em que fiquei viúva. Mas não era grande coisa. E Joaquim tinha uma poupança modesta e ainda estava pagando o empréstimo do açougue. Então, como fazer? Foi quando surgiu a ideia de buscar patrocinadores locais. Mas, com toda a resistência do Gilberto e de outros comerciantes, a gente não conseguia muita coisa. Só que Deus não fecha portas sem abrir janelas. Não é o que dizem. Pois uma janela se abriu na figura da Dulce, uma professora aposentada que adorava projetos sociais. Ela me procurou dizendo que estava disposta a ajudar com uma quantia em dinheiro, pois tinha recebido uma herança e queria fazer algo de bom para a comunidade. Eu sempre sonhei em ver esse povo que não tem onde comer sentar numa mesa digna, com comida de qualidade. Eladícia, eu abracei a Dulce com lágrimas nos olhos. Parecia um anjo enviado para nos socorrer. Outro apoio que apareceu foi o do padre da igreja, que nos cedeu temporariamente um espaço de depósito para guardar as doações de alimentos que começamos a receber. Algumas pessoas da cidade, mesmo sem poder doar dinheiro, doavam farinha, feijão, arroz. Com isso, começamos a encher nosso estoque inicial. E a gente batalhava, fazíamos rifa de cesta básica, vendíamos bolo na porta da igreja aos domingos. Organizávamos pequenas quermesses fora de época para arrecadar fundos. Eu, que sutemosa, dedicava horas e horas fazendo bolo de milho, bolo de mandioca, cocada, pé de moleque. O Joaquim me ajudava na venda, e a cada real que entrava, a gente comemorava feito criança. Você acredita que, aos 64 anos, eu estava ali firme e forte, correndo atrás de doação, limpando o galpão que havíamos alugado, aprendendo tudo sobre como legalizar um negócio social. Nesse meio tempo, surgiram mais dificuldades. Primeiro, porque eu comecei a sentir dores na coluna.
Fruto do esforço físico de carregar sacos e panelas, tive dias em que mal conseguia me levantar da cama e Joaquim insistia para eu descansar. Mas, teimosa, eu insistia em ir para o galpão organizar as coisas. Pensei, se eu não der meu suor agora, não vou ver esse sonho virar realidade. Só que, com a coluna doendo, fiquei uns dias sem poder fazer muita força. Foi aí que um grupo de voluntárias, mulheres da minha idade ou mais novas, decidiu se revezar para pintar as paredes, limpar o chão e deixar o espaço pronto. Eram senhoras e moças que acreditavam na ideia de uma cozinha a preço simbólico. Eu via esse apoio e me emocionava, pois diante de tanta fofoca negativa, ainda tinha gente que acreditava no bem. Outra dificuldade foi com a prefeitura. Para conseguir a licença definitiva, precisávamos cumprir uma série de exigências sanitárias e todo dia aparecia um fiscal diferente, apontando algo que faltava. Precisa de pia de inox. Precisa de piso antiderrapante. Precisa disso. Precisa daquilo. A gente tentava seguir tudo direitinho, mas o dinheiro era curto. Até que o prefeito, que não queria se indispor com o Gilberto e os comerciantes, começou a enrolar a liberação dos documentos. Eu e Joaquim nos sentimos frustrados, pensamos em desistir. Mas aí eu lembrava do objetivo maior: alimentar quem tem fome, oferecer um almoço digno. Isso me dava força para continuar. E cada vez que eu pensava em abandonar tudo, lembrava da voz da minha mãe, que em meus sonhos repetia: não perca tempo. Minha filha, a vida é curta. Parecia que ela estava ali me guiando. Teve também o lado emocional. Eu me senti pressionada, pois já tinha gente falando que, se não desse certo, a culpa era minha, que o Joaquim não devia ter confiado em mim. Se desse certo, eu temia que surgisse ainda mais inveja e raiva da parte do Gilberto. Além disso, o relacionamento com Joaquim passava por provações, ele mesmo. Por mais que estivesse decidido, em alguns momentos ficava abalado pelos comentários. Uma vez ele me disse: Matilde, eu amo você, mas às vezes fico me perguntando se vai ser sempre assim. A gente lutando contra o mundo. Eu respondi: meu filho, o amor verdadeiro sempre tem obstáculos, mas é enfrentando eles que a gente fica mais forte. A verdade é que eu também questionava se não seria mais fácil cada um seguir sua vida, mas só de pensar em abrir mão da companhia dele, meu coração se apertava. E, por fim, tinha a pressão social. A cidade estava dividida. Alguns apoiavam, outros criticavam. E toda essa instabilidade refletia na minha saúde mental. Tive crises de ansiedade. Chorava do nada. Me sentia incapaz. Passava pela minha cabeça que talvez eu devesse calçar minhas pantufas e aceitar o estereótipo de avó tranquila, rezando o terço na igreja e tricotando meias. Mas aí eu me revoltava. Perguntava a mim mesma: por que eu não posso viver intensamente? Amar, realizar projetos, só porque tenho 64 anos. E me vinha a resposta: posso sim. E vou mostrar para todo mundo. Era um diálogo interno constante, um misto de coragem e medo, de esperança e insegurança. Então foi assim que chegamos ao ponto de dizer: agora é tudo ou nada. Com o dinheiro arrecadado, compramos parte do equipamento que faltava. O Gilberto começou a soltar boatos de que a gente não ia abrir nunca, que era um golpe. Eu me revoltava e falava para os meus conhecidos: deixa falar. Quem ri por último ri melhor. O povo que apoiava fazia uma corrente de orações. Sabe aquelas senhoras da igreja que rezam o rosário? Várias delas se uniram num ciclo de orações pela nossa cozinha. Eu achava até engraçado, mas agradecia de coração, pois qualquer ajuda valia. O padre fez uma bênção no local, antes mesmo de estarmos completamente prontos. Teve gente que se comoveu e nos doou azulejos para revestir a parede da cozinha. A esperança renascia a cada ato de generosidade. Certo dia, quando faltava pouco para inaugurar, tive um grande susto. Fui levar algumas panelas para o galpão e encontrei a porta arrombada. Entraram e reviraram tudo.
Quebraram as cadeiras. Jogaram comida no chão. Levaram uns utensílios. Fiquei em choque. Liguei pro Joaquim, que veio correndo, e chorava. Abraçada a uma panela retorcida, ele tentava me acalmar, mas também estava furioso. Chamamos a polícia. Fizemos boletim de ocorrência. Mas quem disse que descobririam o culpado, muita gente suspeitava de mando do Gilberto, mas não tínhamos prova. Você acha que eu não pensei em desistir depois disso? Pensei. Sim, mas aí senti, novamente, um arrepio no corpo, como se minha mãe estivesse soprando no meu ouvido. Não desista. Menina, então, ergui a cabeça. Limpei as lágrimas e disse ao Joaquim: vamos consertar essa porta e seguir em frente. Depois disso, as coisas pareciam ainda mais difíceis, mas a gente usou o ocorrido para sensibilizar a comunidade. Fomos às redes sociais, Riacho Doce também tem grupo no Facebook e WhatsApp, e contamos o que aconteceu. Recebemos mensagens de apoio, doações de novos utensílios, e mesmo quem antes não nos dava tanta bola começou a achar que havia injustiça demais naquela história. Alguns começaram a dizer que a gente era corajoso e que Riacho Doce precisava de mais gente assim. Viu só como, às vezes, a adversidade une as pessoas de bem. Foi então que chegamos ao dia da inauguração. O marco, estávamos com tudo quase pronto. Ainda faltavam alguns detalhes de estrutura, mas decidimos não adiar mais, pois já era hora de mostrar a que viemos. Alugamos 10 mesas e 40 cadeiras, enfeitamos com toalhas baratinhas, mas coloridas, e colocamos um cartaz escrito Cozinha Comunitária Almoço Arri2, Len, Sem, Doare, valor simbólico, apenas para ajudar nas despesas. O cardápio de estreia era arroz, feijão, salada de repolho com cenoura, frango ensopado e suco de caju. Caprichai no tempero. Usando os caldos e ervas que aprendi a misturar desde criança, Joaquim ficou na linha de frente, recebendo as pessoas e cuidando para que não faltasse nada. Sabe o que aconteceu? Veio gente. Sim, senhoras, com sacolas plásticas. Trabalhadores que não tinham grana para comer em restaurante, até curiosos querendo ver de perto. Alguns pagaram mais do que R$2, Len, dizendo que queriam ajudar, outros pagaram só o valor proposto. E todos saíram agradecidos e satisfeitos. Eu chorei de emoção. Parecia sonho. Mas era real. Depois de tanto perrengue, a cozinha comunitária estava de pé. Foi naquele dia que, pela primeira vez, senti que todo o esforço valera a pena. A gente recebeu elogios e sorrisos, viu a esperança no rosto de gente que, antes, passava fome ou só comia bolacha seca. E quando eu olhei para o Joaquim, no meio daquela correria, com um avental sujo de molho e um sorriso largo, pensei, é por isso que estou aqui. É por esse homem, por esse sonho, por essas pessoas. A vida, minha filha, pode ser dura, mas também pode ter momentos de glória. Vou te contar agora, com detalhes, como as coisas evoluíram depois da inauguração. No começo, a gente servia só uns 30 pratos por dia. E eu me perguntava, será que vamos conseguir aumentar isso para poder pagar as contas? Joaquim me dizia, tenha fé. Vamos conseguir. Com o tempo, a boca foi se espalhando. E já tinha gente que chegava cedo para garantir lugar. Várias famílias de baixa renda passaram a contar com a gente para ter uma refeição decente por dia. E a coisa andou bem por uns tempos. Mas claro que os desafios não pararam. Gilberto, do restaurante, começou a sentir no bolso a redução de clientes e ficou ainda mais nervoso. A gente ouviu rumores de que ele estava planejando alguma retaliação, mas não sabíamos o quê, até que aconteceu uma cena que foi a gota d'água. Estávamos preparando uma feijoada especial para o sábado, algo que costumamos fazer a cada 15 dias, pois feijoada é um prato que o povo adora. Eu acordei cedo.
Deixei o feijão de molho. Selecionei as carnes, com a ajuda do Joaquim linguiça calabresa, paio, costelinha salgada, charque, pele de porco para dar sabor. A feijoada é algo que aprendi com a minha mãe. Tem toda uma ciência na forma de refogar alho, cebola e deixar os ingredientes cozinharem no ponto certo. O cheiro que sai da panela é de fazer qualquer um salivar, pois-bem. Tudo caminhava bem. Até que, quando fui provar o caldo, senti um gosto estranho, amargo e fora do comum. Estranhei. Provei de novo. Pensei, será que o feijão estragou, só que não estava com cheiro de azedo? Era amargor. Me deu um estalo. Será que colocaram alguma coisa na panela? Chamei o Joaquim, que provou e teve a mesma sensação. Ficamos horrorizados com a ideia de alguém ter sabotado nossa comida. Imagina-se, colocar algo para estragar nosso prato e prejudicar nossa reputação. Eu corri. Joguei aquela feijoada fora. Fiquei arrasada. Já passava das 9 da manhã. E o povo chegaria em breve querendo comer. Tive vontade de sentar e chorar. Mas aí, naquele pânico, ouvi claramente a voz da minha mãe na minha cabeça. Não desiste. Menina, recomeça. E põe coentro a mais dessa vez. Parecia uma loucura. Mas eu senti um arrepio. Tive certeza de que era ela me incentivando. Grita pro Joaquim Corey. Pega mais feijão. Vamos começar do zero. Ele retrucou, mas não vamos ter tempo. Eu insisti, vamos tentar. E se atrasar? Atrasou. Mas não vamos deixar o povo na mão. E ali. A gente se uniu. Enquanto Joaquim corria no armazém para comprar mais feijão e as carnes necessárias, eu já deixei as panelas no fogo. Ferve água. Preparei um tempero especial com alho, cebola, coentro, um toque de pimenta do reino e umas folhas de louro. Fiquei mexendo sem parar, lembrando das dicas que aprendi com minha mãe. Feijoada boa, minha filha, é feita com calma e com amor. Não adianta ter pressa. Mas naquele dia eu não tinha escolha, precisava fazer rápido e com amor. O que aconteceu foi um pequeno milagre. Consegui preparar tudo a tempo de servir com apenas 1 hora de atraso e... Minha filha, não é que ficou uma feijoada melhor do que a primeira. Todo mundo elogiou. Disse que o sabor estava ainda mais gostoso. Eu não sei se foi a adrenalina, se foi o tempero que a voz da minha mãe me lembrou, ou se foi pura providência divina. Mas aquilo me encheu de alegria. Claro que perdemos algum dinheiro e tempo, mas não deixamos o povo na mão. E essa história de ouvir a voz da minha mãe durante o preparo me marcou profundamente. Senti que ela estava ao meu lado, me protegendo e me guiando. Essa tentativa de sabotagem nos fez ficar mais alertas. Passamos a trancar tudo com cadeados mais fortes, a vigiar a cozinha quando tínhamos ingredientes preparados, mas também nos deu mais coragem. E eu falei pro Joaquim se tentaram sabotar a gente. É sinal de que estamos incomodando quem não quer o bem do povo. E isso, de certa forma, reforçava nosso propósito. As semanas se passaram e nosso movimento só crescia. Passamos a servir, ao meio-dia, 50 a 60 almoços por dia. Tinha dias em que atingíamos 80 ou 100. Foi quando pensamos, precisamos ampliar a equipe, contratar mais gente. E isso foi possível porque algumas mulheres que enfrentavam desemprego vieram nos procurar. Assim, a cozinha comunitária virou também fonte de emprego para pessoas que precisavam de trabalho. Eu ensinava minhas receitas, passava dicas de como lidar com os temperos. Joaquim cuidava da parte das carnes e ia ao açougue só de manhã, deixando um funcionário de confiança no lugar. À tarde, ela voltava para lá e, no intervalo, ajudava na cozinha. Era uma correria louca, mas a gente estava feliz. Quando completamos 1 ano de funcionamento da cozinha, resolvemos fazer uma festa comemorativa na rua, em frente ao galpão. Como já tínhamos certa popularidade, pedimos autorização para a prefeitura para fechar o trânsito no quarteirão por uma tarde.
Instalamos mesas na rua e convidamos todo mundo para um almoço especial e música ao vivo. Eu queria preparar uma feijoada novamente, dessa vez sem atropelos nem sabotagens. Também planejamos outras coisas: farofa de banana, couve refogadinha com alho, vinaigrette, mandioca cozida e, para sobremesa, doce de leite caseiro, pudim de leite e bolo de milho. Foi um evento gratuito, mas quem quisesse podia contribuir com o que pudesse, pois a ideia era confraternizar e agradecer à comunidade que nos apoiou no dia da festa. Acordei cedinho, ansiosa. Liguei pro Joaquim, que estava tão empolgado quanto eu. Ele disse: hoje vai ser um dia inesquecível. Matilde, mal sabia eu o quanto muita gente apareceu para ajudar na decoração, pendurando bandeirinhas coloridas como se fosse São João, e outras pessoas trouxeram flores, música e até um grupo de samba que tocou uns pagodes animados. O cheiro da feijoada se espalhou pelas ruas e eu via as crianças correndo, os velhos sorrindo, as famílias chegando com seus potinhos, prontos para comer. Eu senti uma alegria tão grande que nem cabia no peito. Olhei para o céu e falei baixinho: mãe, pai, Arnaldo, obrigado por me inspirarem a continuar vivendo e sonhando. E aí veio o momento mais surpreendente. Depois de servir a todos, eu fui me sentar para finalmente comer meu prato. Joaquim veio com um potinho de doce de leite, dizendo: prova aqui. Meu doce de leite tá divino. Acho que acertei na receita. Eu ri e aceitei a colherada. Pensa num doce de leite cremoso. No, ponto certo. Com aquela cor caramelo brilhante. Quando botei a colher na boca, senti algo duro, parecia um pedacinho de metal. Tirei com cuidado e quase engasguei. Quando vi, era uma aliança reluzente. Olhei para ele. Zem entenda direito. E ele, já de joelhos, falou: Matilda, você aceita casar comigo na frente de todo mundo? Minha filha, você acha que não gritei? Não chorei e não ri ao mesmo tempo. Parecia cena de filme. O povo em volta começou a aplaudir, assoviar, gritar aceita. Aceita e oi. Com a mão tremendo, balancei a cabeça afirmativamente, sem conseguir soltar palavra. Depois, abracei ele com tanta força que quase derrubei o potinho de doce de leite. Eu ouvi uns gritinhos de emoção. Umas senhoras levando a mão ao peito, gente fotografando com celular, crianças pulando achando que era parte da festa. Senti as lágrimas escorrendo. Mas era de felicidade. Engraçado, né? Quem diria que aos 64 anos, ainda usaria a aliança de novo na vida, e logo de um homem mais novo, que me completava de um jeito que eu nunca imaginei. Joaquim me olhou com o olhar mais doce do mundo e disse baixinho: nutrir estômagos e corações é receita para felicidade sem prazo de validade. Foi poético. Eu me derreti toda. Juro que senti a presença da minha mãe ali de novo, como se ela estivesse me abençoando. E não foi só ela. Senti que o Arnaldo, lá de cima, também aprovava. Porque quem ama de verdade quer ver a gente feliz. Minha filha, a festa se transformou numa grande comemoração de noivado. A música rolou até anoitecer. A rua virou pista de dança. E a comida foi elogiada por todos. Eu abraçava cada pessoa que me dava parabéns. E elas me respondiam: você merece. Dona Matilde ou Gilberto. Claro, não apareceu? Mas eu não me importei. Afinal, aquela festa era a prova de que o bem ainda tem forças, de que a solidariedade e o amor podem prevalecer contra qualquer inveja ou preconceito. Foi assim que eu e Joaquim chegamos até aqui. Com a mensagem que você já deve ter percebido: nunca é tarde para viver um grande amor, nunca é tarde para realizar um sonho. E alimentar corpos e corações é a maior alegria do mundo. Quando a gente cozinha, a gente não só nutre o estômago, mas coloca pedaços de alma em cada prato. E isso, minha filha,
Não tem prazo de validade. Eu sei que você quer saber cada detalhe do que aconteceu depois daquele dia de festa e noivado surpresa, pois acomode-se aí, pegue mais um pouco de café, porque agora vou te contar como a felicidade quase escorreu das minhas mãos, tal qual farinha fina passando pelos dedos. Na mesma época em que tudo parecia finalmente dar certo, veio a tempestade que me ensinou que a vida gosta de testar nossa fé e nossa capacidade de lutar até o fim. Vou começar dizendo que, por um tempo, foi pura alegria. Eu e Joaquim vivíamos num encantamento tão grande. Se alguém olhasse de fora, pensaria, nunca vi um casal tão improvável e tão feliz. De manhã, ele ia para o açougue resolver o básico, e eu seguia para a cozinha comunitária, organizava as compras, verificava o estoque, planejava o cardápio do dia. Depois, ele aparecia para me ajudar a servir o almoço e recebia o povo com sorriso de orelha a orelha. De tarde, enquanto arrumávamos tudo, sonhávamos com o futuro casamento. Será que vamos fazer festa grande? Compadre e tudo. Eu perguntava. Ele respondia: você merece algo grandioso. Mas vamos ver se as finanças permitem. E a gente caía na risada. O mais bonito era ver o reconhecimento do povo que vinha almoçar com a gente, pagando aqueles míseros R$ 2 ou até menos, quando não tinham e saíam de barriga cheia, agradecendo de coração. Aquilo me aquecia de um jeito que dinheiro nenhum paga. Mas você já ouviu o ditado alegria de pobre dura pouco? Talvez não seja sempre assim. Mas, naquele momento, pareceu que a vida estava me testando. E esse teste veio num problema de saúde que me pegou de jeito. Tudo começou com umas dores de cabeça frequentes, que eu atribuía ao cansaço. Depois, veio uma tontura estranha, que me fazia perder o equilíbrio quando eu estava em pé por muito tempo. Deve ser pressão alta. Pensei. E passei a tomar mais cuidado com o sal, a beber mais água, a sentar quando me sentia sonsa. Até que, certo dia, no meio do preparo do almoço, senti uma dor forte no peito. Algo diferente de tudo que eu já sentira. Por uns instantes, achei que fosse só uma pontada. Continuei mexendo a panela, mas a dor aumentou e se espalhou pelo braço esquerdo. Ai, mói dois. Será que tô tendo um troço no coração? Foi o que pensei. Nessa hora, tudo ficou meio embaçado. Eu ouvia as vozes das pessoas ao redor, mas não conseguia reagir. A última coisa de que me lembro foi do Joaquim gritando: chamem ajuda. Rápido. Fui parar no Hospital Municipal de Riacho Doce, que era pequeno e modesto. O médico de plantão me examinou e constatou suspeita de infarto. Fiquei internada. Olha, minha filha, que sensação horrível é acordar numa maca de hospital, rodeada por luzes brancas, sem saber direito o que aconteceu. Eu, que sempre fui forte, me vi fragilizada como um passarinho. Joaquim apareceu correndo. Com o rosto cheio de preocupação, ele tentou me confortar. Calma. Meu amor, vai ficar tudo bem. Estamos cuidando de você. Mas eu percebia que ele mesmo estava assustado. Eu quis levantar e ir embora, fazer o almoço, mas eles me seguraram. Precisava de exames. Precisava de repouso. Precisava me tratar. O médico explicou que eu tive um princípio de infarte e que, graças a Deus, o socorro foi rápido. Precisaria de mais exames detalhados em outro hospital de uma cidade maior, porque o nosso não tinha recursos para uma investigação completa. Foi uma fase de puro pânico. E eu, na cama, sentindo meu coração meio descompassado, pensando: será que vou morrer assim? Sem ver meus netos crescerem? Sem realizar tudo o que planejei? Sem terminar esse projeto tão lindo que começamos chorava de medo. E Joaquim segurava minha mão dizendo: não faça isso. Por favor. Você vai ser dessa. Mas a mente não ajuda nessas horas, né? Fiquei dias e dias num mar de dúvidas, rezando, conversando mentalmente com minha mãe e com o Arnaldo, pedindo proteção. E, claro,
Vieram os remédios, as dietas e a recomendação médica de diminuir o ritmo. Como assim diminuir o ritmo? Se minha vida era cozinhar, administrar a cozinha comunitária, amar e ser amada. Minha filha Lúcia apareceu. Deixando a rotina na cidade vizinha, Mauro também veio de caminhão. Parou o trabalho por uns dias para me ver. Paula, coitada, não pôde vir de Portugal imediatamente, mas me ligava toda hora. Eles estavam preocupados e... Claro. Rolou aquela conversa séria, mãe. A gente sempre te apoiou. Mas talvez esse estresse todo não esteja fazendo bem à senhora. Quem sabe não é hora de sossegar. Deixar a cozinha comunitária para outra pessoa tocar, aquilo me doeu. Eu não queria ser um peso. Mas também não suportava a ideia de abandonar o sonho. Se parasse, o projeto poderia até sobreviver, mas não seria mais a mesma coisa. Eu discutia internamente. Será que estou sendo teimosa? Será que é hora de me aposentar de vez? Fiquei no hospital o tempo necessário para estabilizar a situação. Precisaria de um cateterismo numa cidade maior e fui transferida de ambulância. Joaquim Ferme me acompanhou em tudo, dormiu em cadeiras duras, passou frio nos corredores, mas não me deixou um minuto sozinha. Eu sentia culpa por ele estar passando por aquilo por minha causa, mas também sentia um amor que não cabia no peito. Se antes eu tinha medo de que ele me abandonasse por causa da diferença de idade, aquele receio se dissipou. Ele permaneceu ali, forte, me encorajando, mostrando que o amor não tem restrição de na saúde e na doença. No Hospital Maior, fizeram o cateterismo. Graças a Deus. Não tive grandes sequelas. O problema era uma artéria quase obstruída, que eles conseguiram tratar a tempo. Ainda assim, o médico foi enfático. Dona Matilde, a senhora precisa mudar de estilo de vida. Reduzir o estresse. Controlar a alimentação. Caminhar diariamente. Dormir bem. Se não fizer isso, corre risco de ter outro ataque. Eu ouvia aquelas palavras como se fossem uma sentença. Pensava como conciliar tudo isso com a rotina pesada que tenho na cozinha, mas, ao mesmo tempo, não queria desistir. Sentia que minha missão ainda não estava cumprida. Voltei para a casa de ambulância, um pouco mais segura de que não morreria imediatamente, mas extremamente abalada. Ao chegar, fui recebida com tanta festa pelos amigos e pela equipe da cozinha comunitária que chorei de emoção. Botaram faixas dizendo "Bem-vinda de volta, Matilde", e um bolo confeitado esperando. Desses simples, mas cheios de carinho. Tinha também uma sopinha especial, feita por uma das cozinheiras voluntárias, com legumes e carne magra, para eu cuidar do meu coração. Lembro da sensação de pisar na rua de novo, sentir o vento no rosto e ver que a minha amada Riacho Doce continuava lá, com o mesmo sol brilhando no meio do céu. Eu agradeci a Deus por aquela chance de recomeçar. O problema foi encarar a rotina após o susto. Joaquim implorava: "Por favor, fique em casa descansando. Deixe que eu e a equipe cuidamos da cozinha. Só apareça quando estiver se sentindo bem." Mas eu, teimosa como sou, queria estar presente. Então acabamos fazendo um acordo nos primeiros 2 meses. Eu iria apenas supervisionar, sem grandes esforços físicos. Ficaria sentada, ensinando as receitas, corrigindo, provando. E, gradualmente, se estivesse tudo bem, retomaria minhas atividades. Ele concordou, mas com a promessa de que eu deixaria o corpo falar mais alto e descansaria quando necessário, e assim tentamos levar. Foi difícil. Minha filha, imagina eu, que sempre fui de botar a mão na massa, ter que observar outras pessoas cozinhando feijão, cortando legumes, fazendo o refogado. Às vezes, eu me pegava levantando para ajudar, e o Joaquim me puxava. "Não, senhora Matilde, sente aí e deixa a gente trabalhar." Eu resmungava, mas acabava obedecendo afinal.
Eza não queria arriscar minha vida por excesso de teimosia. E, claro, surgiam momentos de tensão quando aparecia um problema. Eu me estressava. Meu coração batia forte. A pressão subia e eu corria para o cantinho. Respirava fundo. Lembrava do médico dizendo para eu pegar leve. Eu pensava, será que esse é o teste de paciência que Deus está me impondo e me forçava a acalmar? Mas a crise de saúde teve um impacto muito maior do que só na minha pessoa colocou em risco todo o projeto. Algumas pessoas da equipe começaram a duvidar se a cozinha continuaria firme sem a minha presença ativa. Uma das voluntárias, preocupada, disse Dona Matilde, sem a senhora. Acho que não damos conta de manter o padrão do tempero e da organização. Não nos abandone. Aquilo me partia o coração. Mas eu explicava. Eu não vou abandonar. Só estou mais quieta. Mas continuo acompanhando tudo. Do outro lado, o Gilberto, do restaurante, começou a espalhar boatos de que eu estava em estado terminal e que a cozinha comunitária ia fechar. Ele dizia, tá vendo? É o destino dizendo que lugar de gente velha é em casa. Não abrindo negócio para atrapalhar os outros. Era malta de pura. Tive uns rompantes de raiva quando ouvi esses comentários. Mas tentava manter a calma para cuidar da saúde. Para piorar, surgiu também a questão financeira. Porque, como fiquei semanas internada, a arrecadação caiu. Eu não estava presente para organizar as rifas. As doações, a equipe se esforçava, mas faltava aquela minha voz insistente, aquela minha motivação que arrancava ajuda de onde menos se esperava. As contas do galpão não paravam de chegar água. Luz, gás, fornecedores. Joaquim também sofreu uma queda no movimento do açougue, pois estava mais tempo no hospital do que atendendo os clientes. Aquilo me deixava preocupada. Eu sentia uma culpa enorme, achando que minha doença estava fazendo tudo desmoronar. Vários dias chorei sozinha, perguntando a Deus, por que agora? Por que tirar de mim as forças quando o projeto precisava tanto? Mas, ao mesmo tempo, lembrava que era uma prova de fé. A vida é cheia dessas armadilhas. Foi quando tive uma noite de sonho que mudou tudo. Estava em casa, meio tonta dos remédios, e dormi sem grandes expectativas, mas, naquela noite, sonhei que estava numa cozinha antiga, iluminada por lamparina, de muito parecida com a que minha mãe usava na roça quando eu era criança. Eu me vi, menina, mexendo um caldeirão de caldo de cana no fogo, enquanto minha mãe, Dona Felícia, estava ao lado. Ela me olhou e disse, Matilde, minha filha, você não pode desistir. Você precisa entender que a maior força de uma cozinheira não está nos braços, mas no coração. E seu coração, apesar de cansado, anda bat forte de amor. Eu chorava no sonho, dizendo que estava com medo de morrer, de deixar as pessoas na mão, de fracassar. Ela sorriu, acariciou meu rosto e sussurrou. Não há fracasso quando se planta bondade. Confie. Deixe que as pessoas cuidem de você também. Você não precisa carregar tudo sozinha. Acordei suando, mas com uma sensação de paz. Parecia que ela esteve ali de fato, segurando minha mão, me dizendo para confiar no próximo. Acordei no dia seguinte e chamei Joaquim para conversar. Contei o sonho e falei preciso delegar. Preciso parar de querer fazer tudo sozinha. Minha mãe me disse para confiar no time que a gente formou. Ele me beijou a testa e disse, vamos fazer isso então. Matilde, eu tô do seu lado. Foi o que fizemos. Organizamos melhor nossa equipe. Coloquei a Ana Paula, uma voluntária talentosa na cozinha, como responsável pelo preparo principal. A Silvia, que já trabalhava no caixa, ficou encarregada de administrar as contas e ver as doações. Tínhamos também a Letícia, que assumiu o controle de compras. Para não deixarmos faltar nada, eu ficaria como mentora, orientando, dando suporte quando precisassem. E, olha, foi libertador. No começo,
Sofri um pouco para soltar as rédeas, mas percebi que, quando a gente dá espaço, outras pessoas florescem e demonstram habilidades que nem elas mesmas sabiam ter. Assim, minha filha, a cozinha continuou. Meu coração se acalmou. E fui me recuperando dia a dia. Ainda vinha muita gente perguntar: tá melhor? Dona Matilde. E eu respondia: tô firme. Só não posso abusar. Mas o feijão continua saindo no ponto. Pode confiar. E assim, aquele momento de crise se transformou num aprendizado enorme entender que cuidar de si também faz parte de cuidar dos outros. Só que, como numa novela, ainda havia mais confusão pela frente, porque todo esse período de caos deixou nossa cozinha comunitária vulnerável, e quando falo em vulnerabilidade, falo de problemas com a comunidade, com o poder público, o prefeito, influenciado pelos comerciantes locais, passou a exigir mais licenças, mais taxas, e começou a dificultar nossa renovação de alvará. Alegava que o local não era adequado, que o número de atendimentos estava além do permitido, um monte de entraves. Houve até uma notificação dizendo que teríamos que fechar por tempo indeterminado se não cumpríssemos tal e tal exigência. Eu vi a equipe apavorada, sem saber o que fazer. Joaquim tentava conversar com os fiscais, entender o que estava acontecendo. Parecia que era uma pressão orquestrada pelo Gilberto e pelo grupo dele, pois a cozinha comunitária incomodava muita gente que preferia ver a população pagando caro pelos almoços. Eu, ainda me recuperando do susto no coração, pensava: meu Deus, isso não vai ter fim. Não. Mas, aí, lembrei de novo das palavras da minha mãe: no sonho, não há fracasso quando se planta bondade. Se a causa era justa, então deveríamos perseverar. E perseveramos. Juntamos toda a papelada. Procuramos a ajuda de um advogado voluntário. Explicamos que o local era seguro, que tínhamos inspeções sanitárias feitas. Contamos com o apoio do padre, que fez questão de escrever uma carta atestando nosso valor social. E, para nossa surpresa, muitos moradores se mobilizaram, fizeram abaixo-assinado, coletaram assinaturas pela cidade, dizendo que a cozinha não podia fechar. Essas assinaturas foram levadas à Câmara de Vereadores. Alguns vereadores começaram a defender a gente, dizendo que era um absurdo fechar uma iniciativa tão positiva. E, dessa forma, conseguiu-se virar a maré. O prefeito, vendo a pressão popular, recuou. Concederam a renovação do alvará, mas com algumas exigências adicionais, cumprimos sem problemas. E foi assim que sobrevivemos à crise. Na dor, aprendi a dividir responsabilidades, a cuidar mais da minha saúde e a acreditar no poder da comunidade quando unida por um bem comum. Claro que ainda tínhamos arestas a aparar. Gilberto não desistia de nos difamar. Às vezes, pintava comentários maldosos nos rádios locais, mas a gente respondia com trabalho duro e resultados. Pouco a pouco, a cozinha foi ficando mais estável e, com a minha saúde em processo de recuperação, voltei a fazer parte da rotina, mas num ritmo mais saudável. Joaquim, por sua vez, era meu parceiro em tudo. A gente fazia caminhadas leves pela manhã. Tentando seguir a recomendação médica, ele segurava minha mão. E eu me sentia segura. Quem diria que eu ainda ia ter um companheiro assim aos 64 anos? E eu pensava, sorrindo feito boba. Depois dessa fase tumultuada, veio a virada que eu gosto de chamar de renascimento. Minha filha, você acredita em milagres do cotidiano? Eu sim. Já tinha tido pequenas provas de que, quando a gente semeia o bem, ele volta multiplicado, às vezes de formas inesperadas, e foi o que aconteceu. O movimento na cozinha cresceu tanto que tivemos que pensar em expandir. Começamos a servir cerca de 100 pratos por dia e alguns fins de semana passávamos de 120. Pessoas humildes, trabalhadores informais, mães solteiras com crianças.
idosos sem aposentadoria digna e também gente que tinha condição de pagar um pouco mais, mas vinha pela qualidade e pela atmosfera acolhedora que a gente proporcionava. Esses pagavam o valor simbólico e deixavam gorjetas maiores, ajudando a sustentar aqueles que não podiam pagar. Foi nessa época que surgiu um programa de TV local querendo fazer uma matéria sobre iniciativas de combate à fome. Recebemos uma repórter que gravou lá. Entrevistou a mim, ao Joaquim, à equipe e aos frequentadores. Falamos da nossa história, das dificuldades superadas, da solidariedade que move tudo. Quando essa matéria foi ao ar, ganhamos visibilidade. E, de repente, começaram a chegar doações de cidades vizinhas, gente que se comoveu com a nossa causa. Recebemos sacas de arroz, feijão, uléu, até carnes doadas por produtores locais. Foi uma bênção tremenda, que nos permitiu melhorar a estrutura, comprar mais panelas, colocar mais mesas e até investir num projeto de café da manhã solidário 2 vezes por semana. Para pessoas em situação de rua, sentia meus olhos marejados de gratidão sempre que pensava: olha onde chegamos. Mas não foi só na cozinha que a maré virou. Lembra-se de como, no começo, a parte da comunidade torcia o nariz para o nosso relacionamento e para o projeto aos poucos. Muita gente foi mudando de ideia. A fofoca ainda existia, não vou mentir, mas menos agressiva. A dona Celina, que vivia me criticando, veio um dia experimentar nossa comida. Eu vim ver se é tão boa assim. Resultado, saiu elogiando o ponto da carne e até deixou uma doação. Depois, cruzei com ela na rua e ela disse: sabe, Matilde, eu fui injusta. Você tá fazendo um bem enorme para a cidade. E esse teu rapaz até que parece ter um bom coração. Quase me emocionei. A comunidade foi, pouco a pouco, abraçando a gente, reconhecendo o valor do que fazíamos. E, assim, o rancor foi virando respeito. Minha família também se aproximou. O Mauro, que sempre esteve mais ausente, agora vinha com mais frequência. Dizia que queria provar o arroz e feijão da mãe em plena cozinha comunitária. A Lúcia, antes tão reticente, passou a me ligar e perguntar sobre os pratos. Chegou a trazer seus alunos para fazer um trabalho de campo sobre alimentação solidária e a Paula, que seguia em Portugal, arrumou um jeito de passar umas férias aqui. Veio, abraçou o Joaquim e me pediu perdão. Desculpa, mãe, por não ter entendido antes. Agora vejo o quanto vocês se amam e o quanto esse projeto é maravilhoso. Esse reencontro familiar foi um verdadeiro abraço na alma. Senti que, finalmente, estávamos todos remando na mesma direção. Desse renascimento, surgiram cenas lindas de se ver. Uma senhora idosa que morava de favor na casa de uma parente começou a frequentar a cozinha. Depois de provar nossa refeição, decidiu oferecer seu artesanato para vender, revertendo parte em doação. Um grupo de jovens, que antes passava as tardes jogando conversa fora, veio se oferecer como voluntário para servir as mesas nos dias de maior movimento. Eu via essas pequenas transformações e me sentia nas nuvens. É isso? É essa a magia de unir comida e amor, de nutrir estômagos e corações. E no meio disso tudo, claro, teve nosso casamento. Joaquim não desistiu de oficializar a união. Antes de eu passar mal, a gente falava em fazer algo simples, mas bonito. Agora, depois de todo esse apoio que surgia, resolvemos marcar a data. Seria numa tarde de domingo, na Igreja Central de Riacho Doce. O padre, que se tornou um grande parceiro, topou fazer a cerimônia. Eu não queria nada luxuoso, mas quis um vestido branquinho, simples, e ele usaria um terno básico. Fizemos convites manuais, pedimos a algumas voluntárias que decorassem a igreja com flores do campo, e a comunidade se prontificou a colaborar com a festinha. Sabe a Sara, minha grande amiga,
Ela ofereceu o boteco dela para fazermos a recepção. Mas como já tínhamos a cozinha comunitária, preferimos reunir todo mundo lá no galpão. Organizamos messas, toalhas brancas, balões coloridos e pedimos aos convidados que trouxessem algum prato para fazermos um buffet estilo compartilhado. Assim, cada um levava um salgado, um doce, uma bebida. E a gente completaria com um bolo de casamento que eu mesma faria, só que com a ajuda da equipe, já que não podia me sobrecarregar. O dia do casamento chegou. Minha filha. E eu tava que tremia. Olhei no espelho. Ajeitei meu coque com os fios brancos soltos e pensei, quem diria? Matilda, casando de novo aos 64 anos, depois de um infarto, depois de tanta confusão, e senti aquela mistura de alegria e nervosismo. A Lúcia me ajudava com o vestido. Eu perguntava, não tá ridículo eu de branco nessa idade? Ela ria e respondia, mãe, para com isso, você tá linda. A Paula trouxe um véu curto, dizendo que era simbolismo de uma nova fase. Eu até chorei. Fomos de carro até a igreja, que estava cheia. Tinha as velhinhas da reza, as crianças, o pessoal que almoçava conosco, e até alguns curiosos. No altar, Joaquim me esperava, com um sorriso radiante. Ele não estava nervoso. Sou emocionado. Quando entrei, houve um burburinho de gente que talvez nunca tivesse visto um casamento de uma mulher de 64 com um homem de 37, mas o olhar da maioria era de ternura. A marcha nupcial começou a tocar de um jeito meio desafinado pelo tecladista da igreja, mas para mim era a música mais linda do mundo. Caminhei devagar até ele, sentindo cada passo como se fosse uma vitória contra o preconceito, contra a doença, contra a solidão. A cerimônia foi simples e tocante. O padre falou sobre o amor verdadeiro, que não conhece fronteiras de idade ou tempo, e sobre o papel de cada um de nós em servir o próximo. Nessa hora, me emocionei, lembrando da cozinha comunitária, de tudo que passamos. Trocamos alianças. Falamos nossos votos. Eu senti min Rosenborger, disse prometo te amar e te respeitar, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, mas, acima de tudo, na cozinha e fora dela também. Todo mundo riu, porque era a cara da gente envolver a cozinha, até na cerimônia, quando ele respondeu, com a voz trêmula, eu te prometo cuidar de você e partilhar todos os temperos da vida, sejam eles doces ou amargos. Eu chorei e ri, ao mesmo tempo. Depois do pode beijar a noiva, teve palmas, abraços, risos. Foi um momento que vou guardar para sempre no coração. Saímos da igreja e fomos pro galpão, onde a festa corria solta. Tinha música. A gente dançando, forró. E, claro, uma mesa farta de quitutes que os convidados trouxeram. Pude sentir o cheiro de coxinha, bolinho de aipim, pastel, pão de queijo, bolo de mandioca, bolo de milho e ainda um caldeirão de caldo verde quentinho. Era uma verdadeira celebração da cultura brasileira, onde cada um colocou um toque. Vi pessoas que antes mal se falavam agora partilhando a mesma mesa, dando risada, recordando histórias. Abracei todo mundo que veio me parabenizar, até o Osvaldo, meu vizinho, que sempre soltava piadinhas. Me deu um abraço apertado e disse, agora você é a vovó mais ousada que conheço, Ri. E retruquei vovó com muito orgulho, mas com espírito jovem. E quanto ao Gilberto, do restaurante, você quer saber se ele apareceu ou não? Ele não foi convidado, mas soubemos depois que ele andou dizendo que aquele barulho todo na rua atrapalhava o comércio dele. Nem liguei. Preferi viver minha felicidade. Quando a festa já estava em seu ápice, Joaquim e eu dançamos um shot no meio da rua, abraçadinhos, sem ligar pros olhares. Quem quisesse olhar, olhasse. Eu estava casada, feliz, viva, disposta a continuar minha missão.
A noite foi caindo, a música foi acalmando, e o povo começou a ir embora. E eu, mesmo cansada, não conseguia parar de sorrir. Sentamos numa mesa, eu e Joaquim, sozinhos por um instante, e trocamos um beijo demorado, agradecendo a Deus por aquela dádiva. Lembrei do momento em que ouvi a voz da minha mãe dizendo para eu não desistir. Olhei para o céu e sussurrei. Viu só? Mãe, tô aqui. Firme e forte. E muito feliz. Tive a impressão de ver uma estrelinha piscando diferente, como se fosse ela me respondendo. Assim, terminamos aquela noite. E mal sabíamos que, em breve, passaria 1 ano do lançamento da cozinha comunitária e tudo se tornaria ainda mais especial, mas o que posso dizer é que, a partir dali, a nossa rotina se transformou. Acordar agora era acordar ao lado do meu marido. Sentir o aconchego de ter alguém que me respeitava e me apoiava. Eu sabia que ainda precisava cuidar da saúde, pois a vida não dá colher de chá para descuidos. Mas já me sentia mais forte, mentalmente e emocionalmente. A cidade, aos poucos, foi me vendo não só como a viúva que arranjou o homem mais novo, mas como a mulher que superou as adversidades e faz um bem danado ao povo. Era um status que eu não buscava, mas que me alegrava, pois significava menos preconceito e mais reconhecimento depois de tantas idas e vindas. Reviravoltas, sabotagens, crises de saúde, preconceitos e superações. Você pode imaginar como ficou nossa vida. E te digo, não foi um conto de fadas, onde tudo vira perfeito do dia para a noite. Continuamos enfrentando problemas do dia a dia, como falta de ingredientes, problemas na manutenção do galpão, contas que às vezes apertavam. A vida segue testando a gente a cada semana, mas a grande diferença é que agora havia muito mais pessoas dispostas a ajudar. O projeto da cozinha comunitária se tornou uma referência. O prefeito, que antes nos olhava com desconfiança, acabou reconhecendo o valor social que trazíamos. Chegamos até a ganhar um prêmio de iniciativa cidadã, dado por uma ONG que atua no combate à fome. Fizeram um evento pequeno na Câmara Municipal para nos homenagear. Entregaram uma placa que hoje fica pendurada na parede do galpão, lembrando que quando a gente se une, a fome recua. Meu casamento com Joaquim se aprofundou. Não vou mentir, às vezes. Nossa diferença de idade pesava. Houve momentos em que ele queria sair para dançar forró até altas horas e eu não tinha energia para acompanhar. Em contrapartida, havia momentos em que eu queria ficar em silêncio lendo um livro de receita antiga e ele preferia ver vídeos na internet sobre cortes de carne ou sobre técnicas de churrasco americano, mas a gente se encaixava no respeito mútuo. Ele entendia meus limites físicos e eu entendia a vibração da juventude que ele ainda carregava. Aprendemos a negociar, a rir das nossas diferenças e a celebrar o que nos unia, a paixão pela cozinha e pela solidariedade. E como ficou minha relação com meus filhos? Ficou mais próxima. A Lúcia aparecia quase todo mês, o Mauro passava no caminho das estradas e sempre parava para almoçar com a gente. A Paula continuava em Portugal, mas me ligava com frequência e até criou uma campanha online para arrecadar fundos para o nosso projeto. Conseguiu uns apoios lá fora. O sabia. Foi lindo ver gente de outros países doando para uma cozinha comunitária num cantinho do Brasil que eles nem conheciam. Minha neta mais velha, filha da Lúcia, passou umas férias conosco e se interessou em aprender algumas receitas. Fiquei toda boba, ensinando a cortar cebola sem chorar, a fazer arroz e a cada gesto assim, eu via que, mesmo distante, nossa família estava se reerguendo e eu deixava de me sentir sozinha. Meus dias agora tinham outra cor, outra vibração. Eu acordava com Joaquim preparando um café fresco e me esperava na mesa com um suco de laranja. Eu respirava fundo e dizia, obrigada, Senhor. Por mais um dia, partíamos então para a cozinha comunitária, que fervilhava de vida, mulheres preparando a salada, homens cortando carne, jovens lavando louça, voluntários organizando filas,
Crianças brincando no cantinho. Às vezes, tinha até músico tocando violão para animar o ambiente. A gente servia arroz, feijão, carne de panela, salada de repolho, e o povo saía sorrindo. Em dias especiais, eu fazia galinhada, moqueca baiana ou baião de dois. E a festa era maior ainda. Tem um ditado que adoro: barriga cheia, coração contente. E é a mais pura verdade. Claro que nem tudo eram flores. Gilberto ainda existia e, de vez em quando, falava mal da gente. Mas, com a fama positiva que alcançamos, suas palavras já não tinham o mesmo efeito. Ele chegou a baixar o preço do prato no restaurante dele para competir, mas a comida dele era mais comercial, sem tanto carinho. Quem vai numa cozinha comunitária busca também aconchego, simpatia. E isso ele não conseguia imitar. Então, embora rolasse uma guerra fria, não nos afetava tanto quanto antes. Fizemos as pazes com a ideia de que a vida é feita de contrários, onde há luz, sempre há um pedacinho de sombra. O important est se firmar na lutte. Também enfrentei novos desafios de saúde. Pois, com a idade, várias coisinhas vão aparecendo: colesterol, glicemia, dores articulares. Mas encarei tudo isso como parte do processo natural de envelhecer. O que importava era fazer exames regularmente, tomar meus remédios, seguir caminhando com Joaquim pelas manhãs e não deixar a peteca cair. Anda, vem. Minha filha, te digo, o principal remédio do coração é ter um propósito e se sentir amada. Disso não abro mão. Agora que você conhece tanto da minha jornada, vou aproveitar para refletir um pouco sobre o que aprendi. Matilda, viúva que encontrou um novo amor aos 64 anos, passando por preconceitos, sabotagens, doença, quase perdendo tudo, mas renascendo mais forte. Sabe o que tudo isso me ensinou? Que a gente não tem prazo de validade. Que as vozes que dizem você já passou da idade são vozes sem fundamento. Aprendi que o amor pode nos encontrar em qualquer esquina, em qualquer fase da vida, e que nossa missão é abraçá-lo sem medo. Aprendi também que cozinhar não é só botar comida em prato, mas nutrir a alma das pessoas, oferecer carinho em forma de sabor. E, quando fazemos isso com genuína intenção de ajudar, Deus abre portas. Aprendi que a comunidade é uma força poderosíssima. Quando a gente junta pessoas em prol de um bem comum, não há crise que não possa ser enfrentada. Vi isso na união de voluntários, nas doações que chegavam de lugares distantes, nas assinaturas para o nosso abaixo-assinado, nas orações das senhoras da igreja, até mesmo no gesto de quem oferece um saco de arroz sem querer nada em troca. E vi também que a gente precisa saber delegar, confiar no próximo, porque sozinha não dou conta. Isso me fez ver que, quando aprendemos a dividir tarefas, a liderança deixa de ser um fardo e vira algo coletivo. Tive que lidar com o preconceito, tanto por ser uma mulher mais velha namorando um homem mais jovem, quanto por estar fora do padrão de uma idosa que se tranca em casa, e percebi como a língua do povo é ferina, como julgam rápido, mas também podem mudar de ideia. E sabe o que eu concluo? Que a melhor maneira de vencer o preconceito é seguir em frente com dignidade e amor. Não adianta discutir ou revidar com ódio. Ganhei muito mais adeptos com meu feijão e minhas palavras do que teria ganhado numa guerra de provocações. Poderia dizer que minha principal lição é a de que nunca é tarde demais para sermos felizes. Eu sei que muita gente, especialmente mulheres, se fecha quando chega a uma certa idade, convencidas de que o tempo do amor já passou. Mas olha para mim. Minha filha, encontrei Joaquim, um companheiro sincero, que me faz enxergar a vida com cores vivas. Tenho meus filhos, meus netos, meu projeto social, tenho dores e limitações, mas também tenho força e determinação. Então, se você me perguntar, valeu a pena todo o perrengue, eu te digo, cada segundo, cada lágrima, cada arranhão valeu. E agora,
falando diretamente a você, que me ouve se tiver vontade de retomar um sonho, de abrir um negócio, de se apaixonar de novo, de mudar de cidade, de começar um curso. Não se deixe parar por causa da idade ou por causa do que os outros vão dizer. A vida é tão curta e a gente só se arrepende do que não faz. Venha me visitar em Riacho Doce. Tomar um café e ouvir minhas histórias pessoalmente. Te prometo um bolo de milho bem fofinho, com cobertura de goiabada cremosa. Venha me contar das suas loucuras, das suas ousadias. Quem sabe a gente descobre juntas que, como diz uma das minhas expressões preferidas, quem não arrisca, não petisca. Se me permite, vou dar uma pausa aqui para te contar como Joaquim enxerga tudo o que vivemos. Pois vou me atrever a mudar o foco e relatar o que eu imagino que passa pelo coração dele, pois tive o privilégio de ouvi-lo falar sobre isso algumas vezes, às vezes. E ele me conta, em voz baixa, como foi se apaixonar por uma mulher mais velha, como foi enfrentar as pessoas que o chamaram de aproveitador e como ele se sente hoje. Vou tentar reproduzir, com minhas próprias palavras, o ponto de vista dele. Certo, quando eu cheguei em Riacho Doce, eu era um homem recém-divorciado, sem muita perspectiva, tinha aprendido o ofício de açougueiro desde menino, mas não tinha grandes sonhos além de sobreviver. Só que, no fundo, eu sempre quis fazer algo significativo, algo que deixasse minha marca na sociedade. Aí conhece a Matilde? Aquela senhora simpática, olhos brilhantes, cheia de histórias sobre comida e família. De início, achei que fosse só uma amizade. Mas, conforme a gente conversava, fui percebendo a sabedoria e a doçura que saíam dela. Aquilo me cativou de um jeito que nem eu mesmo esperava. Fui me perguntando, é possível amar alguém com tanta diferença de idade? E descobri que o amor não pergunta nosso RG, ele simplesmente acontece. Sim, tive medo. Muita gente dizia, ela é velha demais para você. Você vai se arrepender. Vai perder a chance de ter filhos. Mas, sinceramente, eu sentia que o que eu queria era estar ao lado de alguém que me entendesse, me respeitasse e partilhasse minha vontade de fazer algo bom para o mundo. E a Matilde fazia isso como ninguém. Quando começamos a falar de abrir a cozinha comunitária, senti que esse era meu propósito. Então, segurei a mão dela e disse, vamos em frente, custe o que custar. Em folle. Claro que vieram as fofocas, os olhares tortos. Tive até brigas com meus amigos. Alguns diziam que eu era bobo por investir num amor sem futuro, mas eu via futuro. Sim, via um futuro em que a gente cozinhava juntos, alimentava gente carente e dormia de consciência tranquila. Vi também que a Matilde tinha um fogo na alma que mulheres mais jovens muitas vezes não têm. Ela não se importava em madrugar para fazer feijão, não reclamava de cansaço quando a causa era nobre. E ainda me ensinava a temperar a vida com pimenta e amor. Isso me conquistou. Quando ela adoeceu, achei que fosse perdê-la. Fiquei desesperado no hospital, dormindo em cadeiras duras, pedindo a Deus que não a levasse embora. Foi o pior momento. Mas também o momento em que percebi o quanto eu a amava. Quando ela acordou e ainda queria cuidar da cozinha, mesmo fraca, eu entendi que não dava mais para viver sem aquela mulher. Por isso, quando ela se recuperou, eu tomei coragem e botei a aliança no doce de leite. Precisava garantir que ela soubesse o quanto era essencial na minha vida. Hoje, vivo cada dia como um presente. Continuamos com a cozinha, enfrentamos problemas, mas eu acordo sabendo que, ao lado de Matilde, tudo faz sentido. Às vezes, me pego admirando ela ensinando alguém a fazer bolo de mandioca e penso, quantas pessoas no mundo têm a sorte de encontrar um amor assim? Que não liga para a idade, para a opinião alheia. Só se importa em fazer o bem. Me sinto abençoado. E se me perguntarem sobre ter filhos, digo que tenho a cidade inteira para cuidar
Tem os netos dela que me chamam de vô Joaquim, mesmo que seja meio brincadeira. E isso me basta. Encontrei minha família no abraço de Matilde e no cheiro de feijão que invade nosso galpão todos os dias. Wilson, minha filha, essa é a voz dele. Ou pelo menos é assim que eu a entendo. Cheia de carinho e gratidão. I am. Para encerrar tudo isso com chave de ouro, vou te dizer hoje. Passados mais de 2 anos, desde que abrimos a cozinha comunitária, ela não só resiste, como floresce. Servimos mais de 100 refeições por dia. Temos fila na porta. Voluntários se revezando. Doações que chegam. Parcerias com produtores locais que nos fornecem legumes e verduras. A imprensa local, vez ou outra, volta para fazer reportagem. A cidade, antes tão dividida, hoje se orgulha do que construímos. Até o Gilberto, depois de tanto tempo, baixou a guarda. Dia, ele apareceu por lá. Comprou um prato. Pagou os rubidos. 0. E não falou nada. Só comeu. Fez uma cara de quem gostou e foi embora. Interpreto isso como sinal de que, talvez, ele tenha entendido nosso propósito, mesmo que não admita. Nesse período, eu e Joaquim renovamos nossos votos de amar e cuidar um do outro todos os dias. Às vezes. Penso, será que minha mãe ainda me assiste do outro lado, me mandando sinais volta e meia? Tenho sonhos com ela indicando temperos ou me lembrando de antigas receitas. E acho que sim. Acho que ela e tanta gente querida que já partiu estão felizes por me verem assim. Ativa. Sorridente. Abraçando o amor sem medo de ser feliz. Então, para você que escutou minha história até aqui, deixo o meu recado final. A vida é dura. O mundo pode ser cruel. Mas há sempre espaço para reviravoltas, para milagres do cotidiano, para gestos de solidariedade e para amores improváveis. E quando a gente nutre estômagos e corações, descobrimos que a receita da felicidade não tem prazo de validade. Enquanto a gente tiver um sopro de vida, a gente pode se reinventar. E se você ainda tem dúvidas, venha tomar um café comigo em Riacho Doce. Sentar na mesa da varanda e ouvir esse testemunho de pertinho. Prometo que o café vai estar no ponto, que o bolo vai ser mácio, e que minha conversa vai trazer um pouco de esperança para o seu dia. E quem sabe você não sai daqui pronta para abrir seu próprio caminho, seja na cozinha ou no amor. Te espero de braços abertos, língua solta, como sabão em água quente. Eu tenho de sobra para seguir proseando, mas agora me despeço com um abraço forte. Não deixe o tempo escapar, porque a vida passa num piscar de olhos. E se no meio do caminho você ouvir uma voz sussurrando, não desista, menina, pode acreditar que é a mesma voz que me guiou tantos anos. A voz do amor que nunca morre.